Eu simplesmente não consegui segurar, não consegui guardar só pra mim. A sensação de vergonha, culpa e tristeza e um vazio corroendo por dentro. A principal testemunha do estado, a ex-babá Juliana Perez Magalhães, desaba e explica ao júri o motivo. Ela confessou contra Brandon Benfield, agora julgado por planejar matar a esposa com a ajuda da babá. O que ela revelou no interrogatório? Como a defesa questionou sua credibilidade? Vamos levar você para dentro do drama do tribunal e mais tarde vamos conversar com alguém que está por dentro dessa acusação, o ex-promotor desse caso, Eric Klingen. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Certo, precisamos falar sobre um julgamento que está acontecendo na Virgínia e que está cativando o país nesta semana. Esse é um que você com certeza vai conhecer. É um pai suburbano, um suposto caso secreto com a babá da família e um duplo assassinato supostamente planejado através de um site de fetiches. Brandon Benfield, ex-agente da Receita Federal, está sendo julgado pelo assassinato qualificado de sua esposa, Christine, e de José Ryan. Promotores afirmam que Banfield e a babá Juliana Perez Magalhães teriam planejado tudo friamente. Um perfil falso na internet atraiu José Ryan para a casa, fazendo-o pensar que estava entrando em um cenário consensual de interpretação de papéis. Os promotores afirmam que Benfield executou ambos e foi a única testemunha ocular dos assassinatos, supostamente a babá. Ela já se declarou culpada neste caso, assumiu a culpa por homicídio culposo em um acordo com o Estado. Mas será que é realmente um acordo? Você vai ouvir o que vamos discutir mais tarde e ainda esta semana. Ela testemunhou contra o homem que já foi seu amante. Então vamos levá-lo ao tribunal. Temos o depoimento dramático, incluindo o motivo pelo qual ela diz que finalmente decidiu se voltar contra Brandon Benfield. Na verdade, ouça isto. Então, o que fez você decidir, no final das contas, que iria aceitar esse acordo? Foi pensar que era a coisa certa a fazer. Acho que todos nós merecemos saber o que aconteceu. E eu simplesmente não consegui segurar. Eu simplesmente não consegui guardar só pra mim. O sentimento de vergonha, culpa e tristeza e inchaços vazios. Preciso contar sobre a defesa. Estão atacando a credibilidade dela, chamando-a de mentirosa e dizendo que inventou uma história para se salvar. Este caso tem várias gravações e uma cena de crime supostamente forjada. A polícia afirma que uma garotinha também estava na casa naquela manhã. Como já disse, mais tarde receberemos um ex-integrante da equipe de acusação que tem uma visão muito única sobre o caso. Fique com a gente. Vamos dar contexto. Mas como chegamos aqui? Como uma manhã tranquila na Virgínia e um beco sem saída resultaram em 2 mortes e um funcionário federal lutando na justiça por sua vida. A polícia hoje acredita que a história é bem diferente do relato inicial. Volte ao dia 24 de fevereiro de 2023. A primeira ligação para o 190 descreveu uma invasão domiciliar. Brandon Benfield, agente da Receita Federal, disse aos operadores que atirou em um invasor que esfaqueou sua esposa. Quando a polícia chega, a cena é caótica. As câmeras mostram foco em 2 pessoas, a filha apavorada de Benfield e a babá da família. Esta au pair, Juliana Perez Magalhães. Esse é o cara que veio aqui. 2 caras discutiam e gritavam um com o outro. Ele dizia, larga o... Desculpa, é que eu só estou vendo o que ela está fazendo. Não, você está indo muito bem. Ele estava dizendo, ei, larga isso. A faca ou a arma? A arma, e então disse, não, por favor, não solte a faca. E então ele estava dizendo, olha, você vai olhar, você ela, eu não sei. Ele começou a esfaqueá-la. Eles podem atirar nele? Essa foi a história dela. Então um estranho, um ataque repentino, um tiro heróico. Detetives e investigadores apontam falhas e questionam a ausência de arrombamento.
Como ela tinha tanta certeza daquela linha do tempo, o maior alerta era o relacionamento. As autoridades descobriram que Brandon Banfield e sua babá tinham um relacionamento secreto, além de patrão e funcionária. A babá começou a trabalhar para os Banfield em 2021. Em 2022, segundo promotores, ele queria que a esposa sumisse para sempre. Ele teria dito à babá que o divórcio não era opção e não queria dividir a guarda da filha nem seu dinheiro. E foi aí que a promotoria afirma que um plano digital nasceu. Eles dizem que Banfield e Mogalhas usaram o computador de trabalho da Christine para criar um perfil falso no site FatLife, fingindo ser ela. Eles teriam passado semanas procurando a pessoa certa para atrair para um roleplay de fantasia de estupro violento. Alguém disposto a ir à casa de um desconhecido sem nunca tê-lo visto. Eles acharam Joseph Ryan, de 39 anos, por mensagens. Christine passou o roteiro. Aparecer em 24 de fevereiro, a porta vai estar destrancada, eu vou estar dormindo, traga uma faca, traga amarras, não pare, mesmo que eu grite. Agora Ryan, achando que era uma cena consensual entre adultos, seguiu as instruções. A polícia diz que Banfield se preparava, comprou arma para au pair, levou-a ao estande de tiro e instalou janelas à prova de som. Ele procurou câmeras de segurança no bairro, segundo as autoridades. Na manhã do dia 24, esse plano teria sido executado, conforme as autoridades. Segundo a polícia, Banfield fingiu sair para o trabalho, mas esperou em um McDonald's próximo. Au pair ficou esperando em um carro na rua com a filha do casal de 4 anos. E quando Ryan chegou e entrou na casa, a polícia afirma que o au pair ligou para Banfield. Ele supostamente retorna. Investigadores acham que entraram pelo porão, deixaram a menina lá e subiram ao quarto principal. E o que aconteceu em seguida vem da nova versão da história do au pair, aquela que ela está contando agora no tribunal, porque ela afirma que Banfield atirou em Ryan na cabeça. E então, enquanto Christine implorava por sua vida, Banfield supostamente pegou a faca de Ryan e esfaqueou sua esposa repetidamente. Quando viram que Ryan ainda se mexia e estava vivo, Banfield teria dito à babá: acabe com ele, e ela atirou no peito de Ryan. Depois ligaram para o 911. Então, por meses, Banfield manteve essa história de invasão domiciliar, certo? A investigação seguiu sem avanços. Em outubro de 2023, a babá foi presa e ficou 1 ano isolada, acusada de assassinato. Ela finalmente fez um acordo. Acordo, talvez. Ela admitiu homicídio culposo por atirar em Ryan e, em troca, deve testemunhar contra Banfield. O depoimento dela, nesta semana, tornou-se central para o caso da promotoria. Brandon Banfield está agora no tribunal de Fairfax e se declarou inocente. A defesa dele insiste que ele era apenas um marido, defendendo sua casa de um invasor perturbado. A au pair mentiu para se salvar, incriminando-o. E agora ele responde por 4 homicídios qualificados e uso de arma de fogo. Durante o crime, pode receber prisão perpétua sem condicional. O julgamento não começou de forma tranquila. O caso, como afirmado desde o início, depende da credibilidade de Magalhães, brasileira de 25 anos, ex-au pair e única testemunha ocular dos assassinatos, que agora depõe para a acusação. Para entender o que está em jogo, basta ouvir as declarações iniciais, pois a promotoria apresentou o que afirma ser um planejamento meticuloso e a sangue frio. Estamos aqui porque Brandon Banfield, sentado atrás de mim, matou sua esposa, Christine Banfield, e Joseph Ryan. Essas duas só se conheceram por causa do plano e conspiração de Brandon Banfield. Christine tinha 37 anos em 2022. Ela era enfermeira de UTI na Inova, em Fairfax. Ela era casada com Brandon, de 38 anos, e tinha uma filha de 4 anos, Valerie. Christine era enfermeira e fazia plantões, inclusive à noite, como é comum na profissão. A rotina era irregular,
sem o padrão das 9 às 5, tornando creche regular inviável. Por isso, contrataram uma au pair, Juliana Perez Magalhães. Ela era do Brasil, tinha 22 anos quando entrou para a família. Ela cuidava das crianças enquanto Brandon viajava a trabalho e Christine trabalhava como enfermeira. A família vivia em Reston, condado de Fairfax. No 13.230 State Board Quay, você ouvirá o endereço, verá fotos e entenderá a disposição da casa. Como isso é muito relevante para o que aconteceu em fevereiro de 2023, voltando para agosto de 2022, Brandon começou um caso com Juliana. No começo, era só sexo enquanto Christine trabalhava ou dormia, mas depois virou um relacionamento. Eles saíam para encontros, bares, baladas, dançavam e faziam passeios de bicicleta. No outono de 2022, eles estavam apaixonados e planejando o futuro. Em viagem a Nova York, Brandon revelou querer se livrar de Christine. Divórcio não era opção para ele. Ele não queria perder nem compartilhar a guarda de Valérie. Ele achava Christine uma péssima mãe e queria tirá-la do caminho. E ele convenceu a jovem Juliana, de 22 anos, que não era dos Estados Unidos, morava na casa dele e estava apaixonada por ele, de que eles deveriam se livrar de Christine. A defesa também veio forte, focando em atacar a credibilidade da au pair e da investigação. Então, o assassinato de Christine Banfield por Joe Ryan ocorreu em 24 de fevereiro de 2023. A prisão de Juliana Perez Magalhães aconteceu em outubro de 2023. Ela ficou detida por quase mais um ano antes de fazer as declarações. Essas são o apoio total ao que a promotoria acabou de dizer. E ela fez isso porque a promotoria decidiu que iria dar a ela algo certo, iria oferecer a ela um acordo de culpa por homicídio culposo, que é um crime menor incluído. Reconheceu o tempo já cumprido com o testemunho dela, seja hoje, amanhã ou quando ocorrer, e sugerir respeitosamente que Juliana Perez Magalhães é fundamental para isso. Agora, no final das contas, são as provas, não é o que eu digo, não é o que a comunidade diz, mas eu digo essas coisas para vocês, para que seus ouvidos estejam preparados, porque vocês vão ver a apresentação de um evento horrível, trágico e terrível para todos os envolvidos. E não há como contestar isso, e como eu disse antes, nós não estamos contestando. Vocês não ouvirão contestação sobre o relacionamento entre Brandon Banfield e Juliana Perez Magalhães. Observe mais, senhoras e senhores, é isso que peço a vocês. Novamente. No centro do caso e julgamento está a testemunha Juliana Perez Magalhães. Em 2 dias de depoimento, ela relatou ao júri sua versão de um assassinato planejado e enfrentou um interrogatório intenso para abalar sua credibilidade. Primeiro, a promotoria. Eles a conduziram pelo cerne do caso, o suposto plano para atrair Joseph Ryan. Isso foi no interrogatório direto. Quem escolheu Joe, Brandon, e ele disse por que escolheu Joe depois de interagir com ele no Fat Life? Foi principalmente porque ele fez Brandon se sentir confiante o suficiente de que ele seria a pessoa para participar. O papel que eles precisavam que a pessoa desempenhasse. O que significa ser agressivo, segurá-la, ir até a casa dela, levar coisas e tudo isso. E você e o réu já usaram outros meios para falar com Joe ou Ryan? Sim, E qual era essa forma de comunicação? era pelo Telegram. Você estava lá quando criaram a conta do Telegram? Sim. Quem criou a conta do Telegram? Brandon? E como ele fez isso? Ele usou o laptop dela em uma página anônima e estava com o celular dela na hora. Porque ele precisava.
Recebeu um código no celular dela para que ele pudesse criar a conta no Telegram. E como você e o réu se comunicavam com Joe Ryan no Telegram? Interpretar o papel. Foi, como ela definiu, atrair um homem para sua morte. Mas então, o que aconteceu no contra-interrogatório? A defesa destruiu completamente a credibilidade dela. Eles a confrontaram com as próprias palavras dela na prisão antes de ela aceitar esse acordo. Sim, isso é. Esta carta foi escrita por você em 8 de dezembro de 2023. Sim, Isso foi cerca de 2 meses após sua prisão por essa acusação. sim, tudo bem. E chamando sua atenção para a parte destacada, Você perguntou algo? Desculpa, eu estava lendo. eu estava pedindo para você ler. Sim, você leu? Sim, eu li. Ok, e a parte amarela ali, você pode ler aquilo, por favor? Sim. Bem, agora que você sabe sobre parênteses, quero dizer, eles já sabiam. Fecha parênteses que eu não vou cooperar com eles. Não há nada que eu possa fazer, então não sei o que eles vão usar. Quer dizer, não sei de tudo, mas sinto que podem me manter aqui até o julgamento, o que pode levar meses. Existem muitas teorias sobre o que aconteceu criadas por nós ou que eu não deveria estar lá, etc. Ok, nesta carta que você escreveu, isso indica que alguém da Commonwealth falou com você sobre agir contra Brandon, está certo? Não, eles nunca falaram diretamente comigo. Ok, como eles comunicariam isso para você através do meu advogado? Meritíssimo, vou voltar atrás. Não estão em evidência. Indeferido. Como eles comunicariam isso para você? Através do meu advogado. Ok, então isso foi 2 meses depois que você foi preso e você teve a oportunidade de se declarar culpado e cooperar naquele momento? Sim. Ok. E o que eles estavam te oferecendo naquela época? Naquele momento, minha advogada disse que eles estavam oferecendo, em troca da minha cooperação, me ofereceram um misimeor e eu seria liberada pelo tempo já cumprido. Certo. E você, pelo que entendi, sua advogada comunicou isso para você e então você tomou a decisão sobre isso. Sim, e Qual foi a sua decisão? que eu não queria. Você recusou a proposta de contravenção Sim, com base no que você sabia? sim. Ok, obrigado. Ela disse que queriam que ela mentisse. Agora ela está contando a história deles para sair livre. O argumento da defesa aqui é um desafio direto ao júri. Em qual versão da história de Juliana Pérez Magalhães você acredita? Para onde vai esse caso monumental a partir daqui? O depoimento da au pair terminou. O julgamento está longe de acabar. Mais testemunhas forenses, especialistas digitais, investigadores. Eles devem depor. Mas o conflito central agora está cristalino para o júri. Uma história detalhada e horripilante de assassinato premeditado. Essa é a acusação contra a alegação de que a narrativa foi criada por uma testemunha que mudou seu depoimento por liberdade. Agora eu quero fazer algo diferente. Quero trazer alguém que está ligado a este caso, alguém que faz parte desta acusação, alguém que possa nos dar uma visão interna deste caso. Contexto: o ex-promotor do caso. Antes disso, preciso te contar algo. Eric Klingen, a pessoa que vamos trazer agora, ele foi o promotor principal original deste caso, mas foi citado por beber em público no ano passado. Vou te dizer, a acusação foi retirada, ok? As acusações foram retiradas, mas ele foi afastado do caso mesmo assim. Agora vamos chamá-lo. Agora estou com um convidado especial, Eric Klingen, ex-vice-procurador do Ministério Público e principal promotor do caso do Condado de Fairfax, Virgínia. Obrigado por conversar sobre isso agora que está nas notícias. Acho que uma dúvida comum, que eu também tive ao ver esse caso pela primeira vez, é: qual é a teoria principal aqui? Ou seja, qual o motivo? Certo? Então, o motivo é que há 2 pessoas envolvidas aqui: Brandon Banfield, Juliana Pérez Magalhães. Ela é a ex-parceira.
Ele começa a gostar dela, ela começa a gostar dele. Eles iniciam um caso em agosto de 2022. Diferente de simples aventuras sexuais, isso se tornou cada vez mais profundo. Brandon chegou ao ponto de querer se livrar de Christine, mas o divórcio não era opção. Às vezes isso ocorre aqui ou em outros lugares. Divórcios podem ser caros e expor sua vida pessoal. Ele decidiu que a maneira de lidar com o problema era simplesmente encontrar uma forma de eliminá-la completamente. E essa foi a ideia. Ele fica com a criança, não a casa, seguro de vida e qualquer dinheiro que houver. Ele queria tudo isso e Juliana, e achou que poderia se safar com isso. E quanto a ela? Tipo, ela se declarou culpada. Por que você acha que ela fez isso? E qual teria sido sua motivação? Vou te contar, desde que comecei nesse caso. Um dos nossos principais pensamentos era que poderíamos fazer com que ela mudasse de lado, e conseguimos, várias vezes. Fizemos propostas ao advogado dela para conversar. Talvez você sabe, virar-se contra Brandon, nos contar a verdade, nos dizer o que realmente aconteceu. Ao mesmo tempo, ela fala ao telefone com ele, conversa com a família dele e recebe orientação de um advogado. Olha, mesmo que você tenha atirado em alguém, com as circunstâncias que o júri ouvirá, isso configura defesa de terceiros. Temos chance de absolvição, mas talvez você responda por homicídio culposo. Na Virgínia, o júri define a sentença e poderia ter sido mais brando se a visse culpada de homicídio culposo. Era disso que o advogado dela falava, por isso ela estava confiante. Quando recebemos a acusação formal em setembro, 2 meses antes do julgamento dela, em novembro de 2024, tudo mudou para ela. Ela estava isolada, insegura, deprimida e sem apoio ou confiança de ninguém. Ela também notou que um deles provavelmente faria um acordo. Nesse momento, o jogo terminou. Ela não queria ser sacrificada, então decidiu que já era suficiente e resolveu contar toda a verdade. Há uma coisa que tem sido constantemente mencionada em vários meios de comunicação, e eu acho muito importante no seu programa que a gente esclareça isso completamente. Eu estava lá desde o início do acordo. Juliana não tem um acordo judicial que diga que, ao final desse caso, ela vai sair livre. Não existe nenhum acordo em relação à sentença dela. Existe uma recomendação que o Ministério Público apresentou, mas isso não é vinculativo para o juiz. Então é importante saber que ela ainda pode pegar até 10 anos sob a acusação de homicídio culposo na Virgínia. Não importa o que aconteça, se as coisas seguirem certo caminho, haverá debates sobre isso. Como está, não há sentença acordada neste caso. Esse é um ponto importante. Então, em outras palavras, independentemente de a promotoria acreditar, no final das contas, que ela testemunhou com sinceridade ou não, não há nenhuma promessa feita a ela. Agora não. Isso pode mudar, mas não sei se vai. Agora ela testemunha neste julgamento público. Eu conheço você e Eric. Você está limitado no que pode dizer, dado seu papel anterior, mas tem acompanhado o julgamento. Sim. Você tem alguma impressão inicial sobre o que está vendo até agora? Sim, sabe, posso te dizer isso. Eles estão apresentando o caso, a promotoria é o escritório do promotor, eles estão apresentando o caso muito rapidamente. Fiquei surpreso com a rapidez deles, mas entendo que houve muitos acordos sobre várias provas. Eles não enfrentaram tantos obstáculos quanto normalmente teriam. Eles cumprem os procedimentos, mas fazem isso muito rápido, né? O que me surpreende. Além disso, há outras coisas que eles poderiam estar enfatizando em relação às evidências que eles apresentaram. Acho que eles estão reservando os argumentos para o final. Às vezes é assim mesmo, não é? Você só pendura os quadros na sala e não os descreve até saber que precisa. O júri vai pensar nisso. Nos argumentos finais, você explica o que cada quadro significa. É nesse momento que eles realmente podem fazer a conexão, sendo sempre melhor que o jurado a faça do que você pedir para isso.
Porque uma vez que eles fazem a conexão, aquilo passa a ser deles, e é isso que você quer que eles façam. Ótimo ponto. Ao ver o caso avançar, acompanhando a promotoria e prevendo o argumento da defesa. Quero dizer, o que você acha, na sua opinião? Quais são, talvez, alguns dos maiores desafios para a promotoria nesse tipo de caso? Na verdade, eu acho que o maior desafio agora para a promotoria é descobrir se Brandon vai testemunhar e se ele vai, como lidar com ele no contra-interrogatório. Porque a gente não sabe a versão dele, certo? Quer dizer, a gente não sabe. A gente sabe o que acredita que aconteceu naquela sala, mas ao mesmo tempo nunca vimos como ele pode ficar emocionalmente, nunca vimos como ele pode se conectar com o júri. Não sabemos se ele conseguirá se defender no contra-interrogatório ou se vai reagir. Ele adotará um tom baixo e será tão dócil e tranquilo que o júri não acreditaria que faria isso. É muito difícil, quando você está lidando com um caso como esse, prever se o réu vai contar a história e então se preparar para isso. E aqui está a pior parte: você tem que se preparar para isso de qualquer jeito. Você passa as noites do julgamento escrevendo o contra-interrogatório, durante o dia está no tribunal e no fim ele nem depõe. Bem, sabe de uma coisa? Era melhor você ter se preparado para isso. Então, esse é o principal desafio que eu acho que eles têm. Eu acho que outro desafio que eles têm é basicamente prever o que a ex dele, o que a defesa vai fazer, mesmo que ele não testemunhe. Qual é a explicação da defesa aqui? É realmente que Christine, essa mãe dessa criança, nessa casa, nesse relacionamento familiar, o júri vai acreditar nisso? Ela realmente era esse tipo de pessoa, como o Dr. Jekyll e Sr. Hyde? E essa é uma ótima pergunta. Se é isso que a defesa realmente vai apresentar, ao mesmo tempo, a defesa pode. Acho que eles mencionaram isso na declaração de abertura, assim como a promotoria. Eles podem evitar o tema e focar na dúvida razoável. Há alguns problemas com essa investigação. Aqui estão as falhas. Deixe-me mostrar quais são os problemas. Eles não provaram o caso deles. Se escolher esse caminho, o cliente não depõe, mas a decisão fica com o júri. Eric, você está trazendo ótimos pontos jurídicos para nossos telespectadores entenderem durante o julgamento. Mas tem algo que precisamos lembrar, e às vezes isso se perde. Nesse tipo de caso, é a vítima, certo? Como promotor, você aprendeu mais sobre Christine, o que descobriu e o que as pessoas deveriam saber sobre ela. Pois não é apenas sobre o julgamento do au pair e detalhes sensacionalistas. Alguém morreu. E ao pensar na Christine, o que devemos saber sobre ela? Pelo que eu entendo, e novamente não posso falar muito sobre as provas, isso não está nas provas deste caso, mas todos os indícios, com base em fotografias e nas evidências que foram apresentadas até agora. Ela era uma boa mãe, era uma esposa que parecia dedicada e, você sabe, cuidava da família dela. Ela é enfermeira, quero dizer, é alguém que dá saúde às pessoas, que dá vida às pessoas. Quero dizer, isso exige um certo caráter só por si só de qualquer enfermeira. E ela era assim, ela era uma pessoa maravilhosa. E isso torna a tragédia de tudo ainda maior. E meu coração está com toda a família, como esteve desde o dia em que comecei a trabalhar nesse caso. E quanto a José? Bem, o José também foi, pode acreditar. Uma pessoa muito tranquila. Ele não é a pessoa que foi mostrada em certas fotografias que eu vi que a mídia usou. Há uma foto dele que, na minha opinião, na minha avaliação, o representa melhor. Tem uma foto dele com o cachorro no ombro. Acho que o cachorro está lambendo sua bochecha. Tenho que dizer, se isso não representa o Joe, não sei o que representa. Esse é o Joe Ryan, sabe? Não tem muito mais que eu possa dizer além desses dois indivíduos. Desnecessariamente e de forma muito horrível se meteram em uma situação, ou pelo menos se encontraram em uma situação. Como eu disse, é trágico para ambos, dado quem eram.
Eric, antes de eu encerrar, olha, preciso te dar a palavra aqui porque eu queria você. Se houver algo que você queira compartilhar sobre as circunstâncias de você ter se afastado desse caso, eu queria te dar a oportunidade, nesta plataforma, de falar sobre isso. Bem, eu agradeço por isso, Jesse. Neste momento, o que posso te dizer é que eu não me afastei desse caso, então posso te afirmar que eu não me afastei desse caso. E eu acho que, como advogado também, a maneira como vou colocar isso, acho é que estive nesse caso por mais de 2 anos. Todos nós conhecemos o velho ditado em que o advogado diz: juiz, eu não me importo que o senhor julgue meu caso, só não o perca. E é assim que me sinto sobre como as coisas estão indo agora. Elas estão indo bem, eles estão fazendo um bom trabalho e espero que eles concluam com sucesso. Eric Klingen, eu aprecio isso, respeito isso, entendeu? Obrigado por dedicar um tempo para esclarecer um pouco mais o que você pode. Neste caso, você sabe que muitas pessoas estão acompanhando, muitas pessoas estão envolvidas, então, obrigado, sempre agradeço. Obrigado, Jesse. Se cuide, e isso é tudo que temos para vocês agora aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts e siga-me no X ou Instagram, sou Jesse Weber. Até a próxima!